Bom, estamos aqui então no LAPAC, no Outubro Rosa, com as nossas queridas e especiais convidadas, a doutora Ana e a Fabiane. O Outubro Rosa, ele é uma campanha de conscientização ao câncer de mama, que foi criado para conscientizar as pessoas, principalmente no diagnóstico precoce do câncer de mama. E é uma campanha que ocorre todos os anos no mundo inteiro. Por quê? É o principal câncer que acomete as mulheres e também é o câncer que mais mata, né? E apesar das inúmeras evoluções que a gente tem na medicina, ainda é um tipo de câncer que vem aumentando, né, no mundo inteiro. E essa campanha ocorre o mês inteiro para se divulgar muito sobre esse câncer, além do diagnóstico precoce, também se fala muito dos sintomas, dos sinais, dos sintomas, o que a mulher ela pode procurar, né? Quando procurar. E hoje, eu e a doutora Ana, a gente escolheu um tema que não se fala muito, né, doutora Ana, mas que a gente achou que realmente era um tema muito importante, tem impactado muito na vida das mulheres, que a gente tem percebido, né? Principalmente depois da pandemia, nesses 2 anos que muitas pessoas ficaram em casa sem fazer os exames, né? Que é o câncer de mama na mulher jovem, que é a faixa etária que está fora do faixa etária de rastreamento, né? Que é antes dos 40 anos. O câncer de mama, todo mundo sabe que ele é mais comum nas mulheres acima dos 50 anos, né? Mas que a gente tem percebido um aumento muito grande dessa incidência. Converso muito com os colegas também de fora da região. E essa incidência parece realmente que tem aumentado não só aqui no nosso estado, né, doutora Ana, mas no Brasil inteiro. Então, esse é um tema muito importante, porque é um aumento que está ocorrendo no mundo inteiro, no nosso país, e já tem dados mostrando isso. O câncer em geral está aumentando no jovem, continua aumentando com a idade, mas na paciente jovem tem aumentado. E na última década, a gente assistiu isso. Muitas pacientes, a gente está na literatura e a gente vê no nosso dia a dia, com 30, 32, 34, 36 anos, com câncer de mama. E essa proporção antes era bem pequena, mas bem pequena. Então, nós temos que trazer à tona esse assunto para alertar essas pacientes jovens que às vezes não estão pensando em câncer de mama e que também não fazem parte dos programas de rastreamento. Uhum. Quer dizer, há necessidade de se ter políticas de saúde voltadas para a mulher jovem para fazer esse diagnóstico mais precoce nesse grupo etário. Até porque é uma faixa etária que é muito produtiva ainda, né? E o que chama atenção? É uma fase da vida, né, Fabiane, você vai falar pra gente, que a mulher não está pensando em câncer, né? Ela está lá com o marido, com a família, os filhos, tem outras preocupações. E aí, quando ela se depara com essa possibilidade, o chão cai e, assim, não tem muitas informações a respeito disso, né? E a população, ela precisa saber como procurar, quando desconfiar, os sinais, os sintomas, e bater muito na questão do diagnóstico precoce, que é o fator principal para a cura, né? Porque o câncer de mama, a gente tem que sempre falar que ele tem cura, mas que o fator principal é o diagnóstico precoce e é o que vai reduzir o índice de mortalidade, né? Então, Fabiane, quero agradecer muito, né, em nome do LAPAC, doutora Ana também, por você estar aqui com a gente hoje, podendo trazer esperança para as pacientes, né, que também podem estar passando... Podem ter acabado de ter um diagnóstico, né? E vai ouvir, assim, você falar, trazendo esperança por tudo que você passou. Eu vejo, assim, que muitas mulheres têm te procurado, né? Para perguntar sobre a experiência, como é que foi. Porque tem toda aquela fase do início do diagnóstico, né? A passagem pelo tratamento antes da cirurgia, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia. São muitas etapas que fazem que, assim, tem aquela angústia que o médico muitas vezes não consegue ajudar o paciente, né? Mas que eu acho, assim, histórico de vida das mulheres que já vivenciaram isso, é um modo de ajudar outras mulheres que também podem passar pela mesma situação.
né? E que existe uma esperança e que depois, do futuro, vão ter outros problemas que não são câncer, né, doutora Ana? Com certeza. E aí a gente queria que você relatasse, né, para trazer um pouco de esperança para essas mulheres, Fabiane. Né? Você, gostaria que você falasse a sua idade, né, um pouco de você antes, qual que era a situação que você estava vivenciando. Vamos lá, doutora Gi, doutora Ana Tereza. Feliz por estar aqui, dividir um pouquinho, né, o que foi esse diagnóstico na minha vida. E quando eu me deparei que com a minha experiência eu poderia trazer esperança para mais mulheres, mais pessoas que sejam, né? Porque o câncer está aí para homens e mulheres. No mês de outubro, né, o foco é o câncer de mama. Então, como você disse, foi num período que eu não imaginava, né? Nem lembrava, na verdade. Eu falo isso porque era o que passava comigo. Eu não lembrava que existia câncer. Eu estava amamentando, né? Na pandemia eu tive a minha gestação, amamentei. E próximo a 1 ano aí de idade da minha filha, eu comecei a perceber um nódulo, onde no banho mesmo, né? E eu vou frisar, assim, como eu percebi o nódulo, que eu vejo que é a dúvida das mulheres. Gente, não é nada mirabolante, eu não estava fazendo nada, eu estava tomando um banho e o nódulo estava ali. Foi muito fácil, muito perceptível. Então, além de você se autoconhecer, se tocar, né? Para mim, ele já estava grande, como a doutora Ana Tereza também, né? Incidência em mulheres jovens, porque provavelmente eu deixei de fazer o autoexame ali em algum momento. Mas, enfim, foi no banho, eu estava amamentando. A minha primeira preocupação que fosse uma mastite foi quando eu procurei a mastologia. E logo no primeiro toque, eu acredito com os anos de experiência da doutora, foram alguns segundos para ela me olhar e falar assim, mastite não é. E daí nós seguimos para a investigação. Né? Então, a forma que foi diagnosticado foi assim, que eu percebi. Foi no banho, foi coisa rápida. Era algo que não tinha e de repente apareceu. Ali foi durante o processo de amamentação, eu estava amamentando e ali com 1 ano e 3 meses até eu fiz um desmame para seguir o tratamento. E a sua família, sua esposa, eu vi que realmente teve um acolhimento, né, Fabiane? Te deu um suporte também para enfrentar a parte do diagnóstico, né? Sim, eu trocando experiência com outras pacientes, uma frase que sempre vai existir para quem é diagnosticado com câncer: o chão se abriu. O chão se abre e não tem como fechar ele por muito tempo ali. As coisas vão se fazendo sentido conforme vai passando o tratamento. E eu não gosto de falar a palavra sorte, porque sorte, o que é sorte, né? Mas eu tive uma família, né, uma rede de apoio imensa, que foi minha família, meu esposo, né, minha própria filha, sem saber ali falar, que foi minha grande força, meus colegas de trabalho, minha empresa, né, tive médicos maravilhosos, como a doutora Gisélia, a doutora Ana Tereza, minha oncologista, né, teve o doutor Wilton também, da ultrassom. Por que eu estou falando dos médicos também? Porque a forma, o olhar que eles tiveram, né, a equipe multidisciplinar, assim, toda a orientação foi seguida e eu me senti apoiada. Então, toda essa rede de apoio, desde lá minha família, meus amigos e os médicos me davam segurança para eu tocar em frente. Até teve um momento que eu olhei para mim e falei assim, Fabiane, agora é com você, porque rede de apoio eu sabia que eu tinha e sim, é muito importante. Então, isso que é importante você falar, Fabi, porque assim, a diferença que a gente vê nos pacientes, eu que vejo muitos diagnósticos, eu até fiz um story nesse dia, é que a paciente ela tem que ser proativa, né? Porque ela é a dona do diagnóstico, né? Assim, para você ter um diagnóstico precoce, primeiro passo de tudo é a atitude do paciente, né? Então, a sua atitude, acho que também
foi muito positiva, e você procurar logo, saber logo. Eu vi que você estudou muito sobre a doença, quis saber detalhes, né? Isso faz muita diferença para você entender a doença e o processo que ela pode levar. Sim. Né, doutora Ana? Com certeza. Como a Gisele falou, ser proativa. As pacientes, primeiro, ser protagonista da própria história. Conhecer a mama, sim. Se tocar, sim. Isso que a Fabi falou, que as pacientes, as mulheres, né, têm dificuldade. Como que você achou o nódulo? Se a pessoa sempre se toca e se conhece, ela vai perceber que aquilo é diferente. Ela não tem que saber se aquilo é benigno ou maligno. Ela tem que saber, isso eu não tinha, isso está estranho. E procurar. E aí ser proativa, como você falou. Quem procurou? Foi a Fabi. Ela procurou. Se não fosse nada, se fosse uma mastite, se fosse um nódulo benigno, que é muito comum nessa faixa etária, nódulos benignos da mama, como o fibroadenoma, ela ia saber, ela foi no mastologista, ia receber um diagnóstico de nódulo benigno. Um cisto mamário grande, às vezes ele já se encontra grande, é uma lesão benigna da mama. Mas quem procura, acha. E quem acha, cura. E essa atitude que leva ao diagnóstico precoce. Doutora Gisele, eu quero falar só mais uma coisa nessa questão do achismo, né? Durante esse meu período, por exemplo, eu lembro que eu me despertei para esse nódulo, a minha filha, era perto do aniversário de 1 ano da minha filha, que eu comentava com um familiar que estava ali em casa, falava, não vai ser nada, né? Ou com amigas, realmente amigas jovens que tiraram nódulos, trataram nódulos e eram benignos, né? E muito achismo, não vai ser nada, vai ser mastite, vai ser isso, vai ser nódulos mamários, vai ser porque você tá amamentando, vai ser porque você tá estressada. Então, vários achismos que, na verdade, quem deveria me falar era um médico. E não é para a pessoa ficar procurando doença, mas se cuidar, como a doutora disse. Se não é isso, então vai ser aquilo. Aquilo não estava ali, por que ele está ali agora, né? Então é esse olhar que as mulheres, né, tem que ter, principalmente nós mulheres, né, com esse corpo sensível aí, tem que ter para tentar diagnosticar algo precocemente, né, para ter sucesso. E assim, pegando o gancho, né, doutora Ana, do autoconhecimento, essa é a grande importância que a gente enfatiza para as mulheres do autoexame, né? Ele não vai substituir a mamografia, mas a grande importância dele é o autoconhecimento mesmo da mulher, né? Você saber que tem uma coisa diferente, que não tinha, e que agora tem, e aprender a se olhar, a se tocar, né? Não se negligenciar, né, com a sua própria saúde. Né? O nosso corpo, a nossa saúde é o nosso bem maior, então ele tem que ser bem tratado. É claro que o principal para diagnóstico precoce e diminuição de mortalidade é o exame de mamografia, mas ele é preconizado a partir dos 40 anos. E antes, autoexame, exame clínico pelo seu médico todo ano, esse conhecimento e esse cuidado com o corpo. E depois dos 40 também, não é só mamografia. Muito importante, Gisele, depois dos 40 é mamografia anual, porque é isso que vai detectar lesões pequenininhas, milimétricas. Porém, existe um câncer chamado de intervalo, que é um câncer agressivo. A pessoa fez uma mamografia e, às vezes, 6 meses depois, 8 meses depois, ela nota um nódulo palpável. Então eu não vou, porque eu fiz mamografia recente, faz 4 meses, não tinha nada. Não, existe esse câncer que aparece nesse intervalo das mamografias e que costuma ser agressivo. Então, no fundo, a gente tem que unir né, métodos que nos ajudem, que nos levem ao diagnóstico, seja o autoexame pela paciente, o exame clínico pelo médico e a mamografia. Muito importante isso, doutora Ana, porque é isso que a gente tenta fazer, né? A gente, como instituição de saúde, é trazer informações que as pessoas consigam entender para fazer um combate ao câncer eficiente, né? Que é o câncer de mama que acomete muitas mulheres ainda, né? E em relação também, né, ao câncer da mulher jovem, a gente sabe que tem umas diferenças, né? Em relação às mulheres com mais idade, a partir dos 50 anos. A senhora quer comentar alguma coisa? Então, o mais comum é a partir dos 50 e vai aumentando com a idade. Isso, para todo tipo de câncer, ele é mais comum com o envelhecimento.
Mas, então, aquele câncer da mulher com mais de 50 anos, que muitas vezes é detectado na mamografia, pequenininho, na mulher jovem, não. Essa é a primeira diferença. Geralmente, ela vai detectar ao toque. Ela vai perceber no autoexame aquele nódulo palpável, geralmente indolor. Ou também a gente pode comentar sobre os outros sinais. Vermelhidão da pele, retração do mamilo, alteração da pele, ou linfonodo ou nódulo na axila, né? Ela vai perceber alguma alteração. É isso que vai levar ela ao mastologista. Então, essa é a primeira diferença. Ela geralmente descobre através do exame dela, autoexame, ou exame clínico pelo médico, e não no exame de rastreamento. Também é mais característico do tumor já estar grande. Elas encontram numa fase mais avançada, às vezes localmente avançado. Nessa faixa etária jovem, também abaixo dos 40 anos, é mais comum os subtipos agressivos, que é o triplo negativo e o HER2. Por isso também que muitas vezes eles são grandes, porque eles eram do tipo mais agressivo. Nessa população também é mais comum a presença de mutações genéticas que levaram ao câncer de mama. Então, Fabi, a genética as pessoas perguntam muito, né? Eu não tenho ninguém na família, então eu não tenho problema. Tem, porque a maioria dos casos, 90% é adquirido, só 10% é hereditário. Mas nessa população jovem, a frequência de mutação vai ser maior. Então, nessas pacientes tem que ser solicitada os testes genéticos, que aumentam o risco para câncer de mama e também de ovário. E essas mutações vão influenciar tanto no tratamento cirúrgico, muitas vezes tendo que fazer cirurgias bilaterais e até mesmo a retirada dos ovários, como vão influenciar no tratamento agora clínico também. Então, é outra diferença. Outra também é que essas pacientes às vezes não tiveram ainda filhos, ou só tiveram um filho e desejam ter mais. E o tratamento do câncer de mama com quimioterapia pode destruir os ovários, entre aspas, né, dela, levar uma falência ovariana antes da hora, quer dizer, trazer uma menopausa precoce para essas pacientes. Então, é outro assunto que nós temos que... Olha quanta coisa diferente na paciente jovem que a gente não tem que lidar com aquela paciente de 50, 60 anos. Então, a gente tem que abordar esse assunto da fertilidade, oferecer, se puder, a preservação dos óvulos, né? E conversar, inclusive, sobre gestação futura. Então, são esses pontos de diferença entre o câncer na paciente jovem do que a da idosa. Doutora Gisele, eu quero fazer... Porque isso... O câncer, ele ensina muito, né? Nos mostra muito e se for para falar, a gente fala de várias... Pega um item e segue. A doutora falou dos riscos, né? Eu sou, então, considerada... A gente não se acha tão novinha, né? Mas mulher jovem, né? Não tem obesidade. Tava aí um pouquinho sedentária também por conta da pandemia, mãe, amamentação, meia perdida ainda, não tinha, né? Não tinha ainda me encontrado ali no fazer meus cronogramas diários certinho. Não tenho câncer de mama em linha, né, hereditária aí em primeiro grau, né? Então, assim, em linha reta, eu não tinha riscos, né? Então... É a hora que a gente se olha e fala, poxa, mas comigo? Mas sim, foi comigo, sabe? Então, todos esses riscos que a doutora falou, às vezes eu falo assim, mas poxa, eu sou a exceção mesmo, hein? Então, só quero dizer, né, me colocar como exemplo, que sim, aconteceu comigo. Eu também não tenho caso de câncer de mama ou de ovário, né, doutora? Genético na família em primeiro grau. E as outras questões de risco também não se enquadravam. Então, porque tinha que ser comigo. E mais ou menos assim fica a mensagem, né? É só uma atenção, porque a gente tem que tomar cuidado, sim, em qualquer situação. Eu lembro bem o dia que a gente conversou, né, Fabiane? E você falou, nossa, Gisele, não caiu minha ficha. Você tem certeza que é câncer? Eu lembro exatamente você falando isso para mim. Você tem certeza mesmo, doutora? E porque eu não tenho nada, eu sou super saudável, né? Por isso que é importante a gente enfatizar que pode acontecer também
sem nenhum fator de risco, principalmente nas jovens, né, doutora Ana? O fator de risco, ele tá mais relacionado com as mulheres mais velhas, até você falando, né? E é importante a gente enfatizar isso, né, Fabiane, que pode acontecer com qualquer uma, né? Então, o que eu bato muito, assim, que as gerações devem passar isso para os filhos, né? Para as filhas. Isso daí seria realmente... E eu falo assim, nas escolas também, né? A gente não tem nada sobre câncer. Eu estava até discutindo hoje isso no salão e lembrei, assim, da questão educacional mesmo, né, doutora Ana? Nas escolas, a gente não aprende o que é câncer. A gente não sabe, né? Não tem muita relação das incidências que existem de câncer. Seria assim uma pauta importante, né, para entrar sobre a educação mesmo das crianças, dos adolescentes, das meninas, né, que não estão nem pensando nessa possibilidade. É a minha consciência de agora, né? O meu olhar que não era o meu despertar agora, eu falo, poxa, mas antes de acontecer isso comigo, e eu não pensava assim, eu não tinha esse olhar, via a campanha Outubro Rosa entrando e saindo, e eu ali, né? Como mulher ali, na mesmice, né? Será que me alertava? Então, a minha dica, né? Às vezes, o meu sinal de alerta, a minha bandeira, mulheres, se alertem. Não é para depois, não é para que tá do lado, não é porque a mãe teve, a vizinha teve a mãe com câncer, é com você mesmo, é qualquer sinal que seu corpo der, mas a gente não tá dizendo aqui, meu Deus, vou sair procurando câncer, né? A gente tá só alertando para os sinais, porque ele vem e muitas vezes a gente deixa ele passar e se torna mais grave a situação. Com certeza. É isso, eu costumo falar assim, o principal fator de risco nós já temos, é ser mulher. É o principal. Nasceu com mama, tem risco para câncer de mama. Os homens podem ter, né, doutora Ana? Mas a proporção é de 1 para 100, é raro, né? E, então, nasceu mulher, tem risco, é isso aí. Mas se a gente puder também falar um pouquinho dos fatores de risco, porque as pessoas perguntam muito, e também assim, o porquê do câncer de mama? O câncer em geral, né? Mas o de mama que a gente está conversando, ele vem aumentando no mundo, ano após ano. Toda a estatística que a gente faz, Fabi, a projeção para esse ano é de quase 70 mil casos no Brasil, né? No mundo inteiro é 2.300.000. Ano após ano aumenta, nunca caiu. Caiu a mortalidade por câncer. Mas a incidência, a estatística, ela só sobe. Meu Deus. E por que ela vem aumentando? E também o porquê que ela vem aumentando em jovens, nós não temos essa resposta. Eu sei que vocês querem. Nós não temos essa resposta, porque ela é uma doença multifatorial. São vários fatores que concorrem para que uma pessoa vá ter câncer. Quer dizer, não foi um causador. O câncer de colo do útero, né, Gisele? O fator causal se chama HPV. É um vírus. Tem vacina contra o HPV. Tem detecção precoce do HPV e da lesão produzida pelo HPV que vai evitar de você ter câncer e pronto. Então, é um causador. O de mama, ela é multifatorial. O principal é ser mulher. O segundo é a idade. Quanto mais idade, mais chance. E essas mudanças que houveram no mundo do estilo de vida. Então, a mulher que geralmente, antigamente, menstruava mais tarde, engravidava cedo, tinha muitos filhos, amamentava todos esses filhos. A amamentação é fator protetor do câncer de mama. E quanto mais tempo amamenta, mais várias gestações, né? É fator protetor estabelecido. Menopausa, antes era mais cedo, então hoje é mais tarde. Então a menina hoje menstrua muito cedo, demora a ter o primeiro filho, depois dos 30, não era o padrão. E demora a parar de menstruar. São muitos ciclos hormonais de estrogênio e progesterona bombardeando aquela mama. E chega na menopausa, bombardeio para usar reposição hormonal. Bombardeio que eu quero falar assim, estímulo, né? E que não que a gente seja contra, mas eu estou falando assim, é muita exposição. Então, esse é um padrão reprodutivo que mudou e que está favorecendo, talvez, um dos fatores, que esteja aumentando o câncer de mama. Outra é a obesidade, sedentarismo.
a má alimentação em geral, porque a pessoa pode ser magra, mas não ter uma alimentação correta. Então, esses alimentos com muitos conservantes, industrializados, né, que são para fazer na hora, rapidez, né? Enfim, tudo isso, com certeza, essa mudança no estilo de vida está concorrendo para o aumento do número de câncer de mama. Então, não tem só a relação com... A gente está conseguindo diagnosticar mais cedo, mais... Não é aumento eficaz. De diagnóstico, não. É aumento estatístico ano após ano. Porque o diagnóstico, a gente, agora, principalmente nas últimas décadas, né, através das biópsias, não tem retardo, né? Tem, assim, em pessoas que não têm acesso, sim, mas eu estou falando assim, o conhecimento do diagnóstico, né? Vamos dizer, antigamente não se tinha esse conhecimento, isso já está bem estabelecido. Então, desde a década de 70 que tem essas estatísticas, ano após ano, nunca caiu, só aumenta. Uhum. Eu queria... Vamos falar um pouquinho do tratamento, doutora Ana, que também as mulheres têm muitas dúvidas, né, dos tipos de tratamento. A Fabiane também depois pode dar um relato para a gente de como foi que ela vivenciou, né? Existe também a possibilidade de você fazer a quimioterapia antes ou não, né? Isso. Análise do patologista nas fases do processo de câncer, né, também. Porque assim, agora eu vou colocar um pouco a minha parte, né? Porque o patologista, ele é um médico, né, que está nos bastidores, que eu falo que a gente sempre está nos bastidores, né, mas eu como médica, como patologista, eu sinto muitas vezes a angústia da paciente, principalmente das jovens. Eu pego um caso, eu olho e falo, a primeira coisa que a gente olha é a idade. É a idade. Eu falo, nossa, essa daqui é mais nova do que eu. Eu sempre me ponho assim... Eu falo como que a vida dessa pessoa vai mudar com esse diagnóstico, né? Então, a gente está nos bastidores, mas a gente tem essa sensibilidade, né? Então, a gente conhecer a história de vocês também é interessante, né, Fabiane? Porque a gente como patologista, a gente tem que se sensibilizar também, sabe? Porque às vezes a gente fica muito só com a lâmina, não tem muito esse contato. E a questão também da cirurgia, né, da congelação... Também coloca a gente mais próximo, né, do paciente, que eu acho que é uma coisa bem interessante também. E eu realmente gosto muito desse contato, de poder estar conversando com a paciente, porque o patologista, ao meu ver, porque não é muito a cultura brasileira, né? Da gente estar participando mais do processo de câncer, né? Que é do diagnóstico até a fase do tratamento e cura. Porque a gente pode estar presente em todas as etapas, assim como eu tive no teu, né? Sim. Porque é uma maneira da gente dar uma segurança para o paciente do que a gente está vendo e a impressão que a gente tem, né? Eu lembro que essa semana mesmo eu liguei para uma colega médica, que a mãe teve o diagnóstico de câncer, e aí eu falei, não, vou ligar para ela porque eu quero passar a impressão que eu tive, né? Dar uma esperança para ela. Porque quando você bate o martelo, câncer de mama, não existe um tipo só, né? Não. Isso é uma coisa que a gente tem que falar também, né, doutora? Com certeza. Existem vários tipos de câncer. E hoje está se provando, mais do que nunca, que existe o câncer para cada tipo de mulher, né? Que são os testes genéticos que a gente faz também, principalmente na mulher jovem, se vai indicar ou não uma quimioterapia, né? Mas com o avanço da patologia molecular... O patologista, ele vai ter que estar muito mais presente realmente nesse processo de câncer, né? Na questão de você avaliar a resposta do tratamento, né? Fazer a biópsia líquida, né? Que é aquele um exame bem novo, assim, bem revolucionário também, que se faz para você ver após tratamento, né? E como o patologista, ele detém do material, é ele que está sempre... com o material, né, que vai desde a biópsia, a peça cirúrgica e, às vezes, até depois uma recidiva, né? Então, eu acho que o patologista ele tem que se posicionar dessa maneira, né? Tem que assumir mais os pacientes, sabe? A gente tem também tem que ter esse objetivo, essa missão de dar uma esperança para os pacientes. Sim. Né? De falar, não, olha, o seu câncer, ele é um tipo não agressivo, ele, ao meu ver, ele não tem tanto critério para agressividade.
A questão do exame imunistoquímico também, que faz a classificação molecular, também é o patologista que encaminha esse material, que hoje não se trata um câncer sem a imunistoquímica, né, que é um outro exame super importante, e a biópsia de congelação do linfonodo sentinela, né, doutora Ana? Então, é super importante o patologista se colocar realmente como parte dessa equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, porque a gente pode levar a chave, né, das coisas, e com a discussão a gente vê como que é rico, né, a gente ter o desfecho de um caso, né, muitas vezes, né, doutora Ana? Com certeza. Então, cada paciente, o tratamento é individualizado. Tem que se ver a idade da paciente, o tipo de câncer, se é um ductal, que é o mais comum, se é um lobular, um mucinoso, o subtipo molecular, se ele é luminal, que são os receptores hormonais positivos, se ele é triplo negativo, se ele é HER2 positivo, o estadiamento da doença. Como que essa doença chegou? Como ela é hoje, né? É um tumor pequeno? É único? É multifocal? É bilateral? A axila está comprometida previamente ou não? Ou já é metastático? Então, diante de tudo isso, ela tem mutação genética ou não, que até isso hoje está influenciando no tratamento, né? Aí, diante disso, essa equipe multidisciplinar, com o patologista presente, a oncologia clínica e a mastologia definem qual é o tratamento a ser seguido. Se vai ser a cirurgia de fronte, quer dizer, primariamente cirúrgico, ou não. Ela necessita ir para uma quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia. Se vai fazer hormônio ou não, vai depender desses receptores. Então, o tratamento é individualizado. E, com isso, aumentou também muito as chances de cura, além do diagnóstico precoce. Então, mesmo um tumor agressivo, mesmo um tumor localmente avançado, com essa união dessa equipe multidisciplinar e com os conhecimentos atuais da medicina, da oncologia, as drogas estão muito mais específicas, chamadas drogas-alvo. Elas vão direto contra aquele tipo de tumor. E isso aumentou as chances de cura e trouxe muita esperança para todas as pacientes. O futuro é você tratar até com uma doença crônica, né? Exatamente. Para quê? Controlar. Está em controle. Você quer falar um pouco da tua experiência, Fabiane? Da questão do tratamento? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Bom, você falando da patologia, né? Eu tive uma experiência, foi muito boa, minha proximidade foi muito agradável, né? Quando... Eu tenho que falar que foi você que me passou o diagnóstico, né? E eu fiquei, assim, muito grata já naquele momento, porque eu falei, poxa, eu posso contar com ela também, sabe? E você passou, né? Como... Vamos dizer assim, você leu o diagnóstico para mim, né? O laudo, me apresentou, e daí logo após eu já fui com a doutora. Então, esse acolhimento me fez muito bem. Me fez muito bem, porque ali eu senti assim, já tenho mais ou menos, eu tenho uma noção, né? Se eu tivesse aberto o exame, sabe aqueles exames que a gente... eu ia guardar na gaveta, com certeza, porque eu achei que eu ia estar de boa ali, mas enfim... Então, foi esse, né, me deparei através da biópsia, né, que era um câncer, e eu te questionei, né, se tinha certeza, porque, eu vou ser bem sincera, eu comecei quimioterapia acreditando que eu não sei se eu estava fazendo a coisa certa, mas estavam falando para mim me tratar, eu estava indo. Porque a gente não quer acreditar mesmo, né, a ideia de mortalidade... vem na cabeça, a gente tem que conhecer, a gente está lidando com desconhecido, e, né, algo que antes era inimaginável está acontecendo com você. Então, como que dentro de pouco tempo você vai estruturar sua cabeça ali e seu corpo para dizer, não, nós vamos vencer, sendo que tem aí, talvez, o que a gente se conhece, como você disse, que não é tratado nas escolas, que a gente vai morrer, né? Que é difícil os casos que se salvam. E daí você pensa e fala, mas na hora que a doutora fala que eu não vou morrer, será que ela tá só me deixando otimista?
né? Então, essa primeira sensação. Eu vou falar um pouquinho, aí se faltar alguma coisa mais específica vocês me perguntam. Então, né, foi com a biópsia, eu esperei a imunohistoquímica, né, foi direcionada, o tratamento foram 16 quimioterapia. Tive que fazer, como que chama, doutora? Neoadjuvante? Quimioterapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, né? E depois, no tratamento, que foi fazer sentido para mim essa nomenclatura também, então foram 16 antes da cirurgia. Aí dentro de 30 dias nós fizemos a cirurgia. Eu prefiro falar, né, igual nós estamos agora numa ação como essa, sim, eu fiz a mastectomia. Então, eu sou uma jovem mulher que fiz a retirada da mama, né? A gente pensa passar por isso? Não pensa, né? Mas, enfim, foi uma decisão que eu considero assertiva para aquele momento, né? E eu tô falando isso também para servir de apoio, né? Porque faz parte do tratamento e eu ali com a cabeça erguida, graças a Deus, sempre. Depois da mastectomia, né? Teve ali, tem que dar um intervalo para começar as rádio e foram 25 sessões de rádio. Ou seja, hoje tá com um pouco mais de um mês que eu terminei minha última sessão de rádio. Só que foi durante a cirurgia que eu entro o patologista com um exame de congelação, né, que eu tive a grata ligação. Teve um dia que eu estava lá na minha casa e a patologista me ligou dizendo também o resultado, né, da biópsia. Vocês chamam de biópsias também? É o que faz durante a congelação. O resultado da congelação, ou seja, toda a parte retirada, né, todo tecido retirado da minha mama, durante a cirurgia foi analisado e deu resposta completa ao tratamento. Ali eu poderia me considerar curada já, né? Então a alegria é tamanha, assim, de que a lição, né, fiz a lição de casa, fiz os deveres, né, meu corpo aguentou, mandei o comando para minha mente, para o meu corpo, que vamos lá, vamos lutar. E ali eu tive a resposta de que estava recebendo a cura. Mas ainda assim tinha que tomar alguns cuidados, né, de esforço por conta da cirurgia e depois veio a rádio. Então agora pouco mais de 30 dias eu estou entrando aí no tamoxifeno, que é um remedinho que vai me acompanhar aí por algum tempo. Então disso tudo, aí quando às vezes as pessoas me olham e falam assim, nossa, mas você foi forte, né? Depende, né? Não sei o que quer dizer força, qual o significado de força quando você está encarando o câncer, porque todos são fortes, né? Que encaram o câncer. Temos que ser forte. Uma coisa que dá para controlar é a mensagem que você manda para sua mente, para o seu corpo, né? Dizer para eles que eles vão estar conectados e que eles vão lutar juntos, né? E às vezes, questão de se eu pensava que eu ia morrer, por exemplo. Às vezes, poucas vezes. Mas geralmente eu olhava para minha filha e falava para ela assim, não, sem mãe você não vai ficar, eu garanto. Né? Então, e todo o tratamento, como eu ia dizendo, que às vezes as pessoas me olham e falam, nossa, você foi forte? Eu falei, olha, graças a Deus, mas eu não deixei de passar por nenhuma etapa do tratamento, né? Porque foram, né, doutora, 16 químio, uma pancada de químio, né? Foram 16 químio, né? A gente até pensou fazer a quadrante na cirurgia, mas não, acabei optando pela mastectomia. E depois teve 25 sessões de rádio, já cansada do tratamento, ainda tinha as rádios, né? Então, esse cansaço que o tratamento traz, tem hora assim que você fala, meu Deus, eu vou aguentar? Mas a gente vê que o corpo é forte, é resistente, né? Deus deu esse corpo pra gente, e aí eu vi como que nós temos força aí para encarar um tratamento de câncer. Realmente você vai precisar de muita força, muita resiliência. E o pensamento positivo é assim, não, eu tô aqui, vamos fazer. Então, é essa mensagem que agora, chegando no finalzinho do tratamento mais difícil, né? Que eu falo que a gente continua em tratamento ainda, mas chegando no final do tratamento, a gente se olha e fala, o corpo aguenta, só que a gente tem que mandar essa informação para ele, não tá? Com a cabeça junto também, para dizer que nós vamos até o final, para conseguir aí a cura, chegar na cura.
Que É legal. Não sei se vocês querem saber mais Não, alguma lindo coisa o teu depoimento. E, assim, é um depoimento de esperança e que dá muito assim, incentivo para as pacientes, né? E essa mensagem, Fabiane, da mente, né? De você estar sempre com a cabeça boa, tentando ficar em pé, né? E eu acho que é muito importante, né? Porque a mente é o primeiro passo para você aceitar, seguir em frente, lutar, né? Sim. Hoje eu vou falar até um pouquinho mais sobre isso, porque eu, né, a minha vida antes do câncer, eu me deparava muito com inseguranças, né? Então, e autoestima, e para eu hoje falar isso, que eu mandei, né, essa mensagem, tanto para o corpo como para a mente, seguir junto, é que eu não conseguia me organizar a cabeça e corpo, muitas vezes, né? Eu me traía ali no meu cotidiano. E atravessar a doença, eu estava inconstante, parece que eu absorvi isso, entendi, e aí sim foi fazer sentido tudo isso para mim. Então, é uma mensagem que eu também gostaria de deixar, assim, que as pessoas acreditassem nisso e mandassem essa mensagem para o corpo dela, porque eu também, falando com uma amiga que passou pelo câncer, ela falou, Fabi, fala pro seu corpo aí que você vai passar por isso, assim, assim, assado. E a gente manda assim, né? Então, eu tinha tanto medo da quimioterapia, tanto que eu acho que a doutora Sara ficou meio assustada o dia que eu fiquei lá no consultório dela, assim, meio querendo entrar em pânico. E ela falou, mas o que você tem medo? Eu falei, eu tenho medo, né? Eu tinha medo de acontecer coisas horríveis. E esse medo, eu também mandei o comando pro meu corpo e falei assim, vamos lá que a gente vai aguentar. Bastou a primeira, eu falei, isso que vai ser a químio, corpo? É isso, então vamos lá. E eu nunca fui hospitalizada, não precisei de nenhuma intervenção médica. Não que as pessoas que precisam tenham algum problema, não é isso, né? Mas eu quero dizer que o medo que eu tinha, né? Que eu quase me traí com o meu próprio medo. Então, eu senti essa segurança, me alimentei dela e, graças a Deus, consegui concluir o tratamento bem satisfatório, com bastante... Acho só vitórias, só vitórias. Então, porque o medo extremo, né, ou como você falou, como às vezes como você era antes, que às vezes você se traía, né, e isso o ser humano a gente faz, né, é aquele medo que paralisa e que pode impedir, às vezes, da pessoa seguir em frente. E o que exige da pessoa naquele momento é encarar. Tem outra opção? Não, eu tenho que encarar. Adianta eu ficar imaginando como vai ser a quimioterapia? Não, eu tenho que fazer. E o que for, eu vou dar conta. Os profissionais vão me ajudar. Toda aquela rede de apoio vai estar comigo. Se eles estão comigo, eu não vou estar comigo, né? Então, é isso que você sentiu, que você captou para você e levou para você e que você está trazendo de mensagem. É isso, você tem que fazer. A vida é assim, né? Doutora, exige da gente isso, né? Eu lembro das suas palavras. Doutora, e foi meio... Esses jogos de pergunta e resposta, mas a gente conversando lá do diagnóstico no seu consultório. Aí, doutora, eu vou morrer? Vai, mas não do câncer. E assim, foi legal. Tem cura se você se tratar, sim, sabe? Eram umas mensagens meio diretas que eu levei pra mim, assim, falei, é isso. É isso. É isso, né? Tipo, não fica com dó de você, né? Você tem capacidade de lutar isso, e você vai vencer. Essa mensagem, né? assim, né? Eu acho que a postura da doutora Ana é muito legal, assim, na questão de mostrar que a mulher tem a força, tem força, que não... Né? Não é uma coitada que, né, assim... Exatamente, isso pode acontecer com qualquer um. E se a gente pensar assim, mesmo você que é jovem, o que tanto de coisa que você viveu antes do câncer? E eu sei o quanto de coisa que você vai viver depois, né, que há muita vida além do câncer, que você vai ver que foi um trecho da sua vida, uma fase da sua vida que você... Então, a gente não pode pegar aquilo e fazer aquilo ser maior do que é. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas é aquele comando que a pessoa tem que mandar para a mente e para o corpo de se colocar na realidade, dar a verdadeira dimensão. Ser grata, né, pelo diagnóstico, por ter acesso ao tratamento, quantas pessoas não têm esse acesso, né? Parece assim, aquela coisa de, não é. Mas é o que a gente tem. E é isso que a gente tem que se apegar.
Palavras assim como gratidão, se tornou outro sentido para mim, porque é o sentir, né? E até falando com outras mulheres que já passaram pelo câncer também, falaram que são outras pessoas depois do câncer. E uma definiu, é muito legal assim que as ideias se batem, porque só quem passa pelo câncer, ou seja, só quem passa por uma quimioterapia também, a gente costuma dizer isso, vai entender um pouco, sabe? E essa questão não é clichê quando falamos que somos outras pessoas depois do câncer, porque a gente pega da experiência e uma palavra como gratidão torna outra proporção, porque a gente começa a sentir realmente o que é ser grato, sabe? E outras, né, sentimentos que se torna real na gente, a gente começa a vivenciar mais isso e ser grato por esses sentimentos. Isso tudo é a parte boa hoje até essa pessoa falou, essa paciente falou assim, é a parte boa do tratamento, a gente se descobrir dessa forma. Então, a gente pega do limão, a gente come até a casca, mas sai a limonada, sabe? E a gente consegue sim. Hoje, graças a Deus, estou tendo uma oportunidade, né? Uma nova oportunidade. Sou jovem e, né? Qual que é a minha estimativa de vida, doutora? Nossa. Né? Se eu viver aí pelo menos até os 80 anos, viver feliz, né? E com um outro olhar para a vida. Mais grata, com certeza. Com certeza. Bom, então, acho que a gente já tem que terminar, né? Passar as mensagens finais aí. Mas antes, Gisele, a gente podia aproveitar, como ela comentou sobre o tratamento, esse tipo de quimioterapia neoadjuvante não é uma escolha, é uma escolha, mas pela equipe multidisciplinar. É muito interessante porque assiste a resposta do tumor àquela medicação. Então, quando depois faz a cirurgia, que aí o tecido mamário, né, a mama inteira ou a parte da mama retirada, o patologista examina de novo, né, e nos dá essa informação, se a resposta foi completa ou não. E ter uma resposta completa é um ótimo fator prognóstico, mas também não ter vai indicar outra terapia. Então, olha como tudo isso mudou. Então, eu que estou há 30 anos na mastologia, quanta mudança que teve, que não tinha isso antes. É isso que as pacientes têm que pegar como esperança. E que provavelmente a gente vai passar por algumas mudanças também, né? Porque está evoluindo muito. Está em constante evolução, graças a Deus. Sofrer menos, não é um tratamento que sofra menos também, né? Que não assombre tantas pessoas, eu acho. E também sobre a reconstrução, que faz a mastectomia, mas permite a reconstrução imediata da mama. Né? Gente, que também é outra... Isso é um barato, viu? Isso é muito legal da reconstrução. É importante falar que tem a possibilidade e que não tinha antigamente, né? Elas não tinham esse acesso, não tinham as técnicas que foram desenvolvidas para isso com bons resultados, né? E que também a nossa equipe multidisciplinar também faz essa possibilidade, né? Essa possibilidade, exatamente. Muito bom. Outra coisa, assim, só para terminar, doutora Ana, é só para falar que tem cânceres que não vão aparecer como nódulos, né? Que é aquele câncer que dá microcalcificação, né? E que depois a gente vai detectar também na mamografia, né? E esse tipo de câncer, ele também está relacionado com uma sobrevida boa, né? Porque a paciente não sente nada, ela vai no médico, também o médico não palpa nada, pede uma mamografia chamada de rastreamento. Rastrear é quando você rastreia a população assintomática, né? E descobre uma pequena lesão. Na mama, na maioria das vezes, são essas microcalcificações agrupadas, com aspecto suspeito. Se faz a biópsia dessa lesão, ou com biópsia cirúrgica, ou biópsia de fragmento, e aí vem um diagnóstico, carcinoma in situ, ou um carcinoma microinvasivo. Essa lesão ia demorar muito tempo para se tornar um nódulo palpável, então ela está descobrindo bem cedo. Aí, nesses casos, as chances de cura são bem próximas do 100%, né? E com também terapias menos agressivas. Legal. Doutora Ana, quero agradecer demais. Vamos deixar agora a mensagem final, né? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, discutir, perguntar.
Não, eu acho que foi ótimo. Eu agradeço Foi ótimo também. ao empenho da Gisele, né? Ao entusiasmo, né? E está sempre buscando, estudando, participando, dividindo, né? Isso é muito bom. E isso aqui é mensagem para todas as mulheres, né? De que o câncer de mama tem cura e que nós todos estamos juntos contra o câncer de mama. Fabiane, eu quero agradecer, né? Agradecer demais a doutora Ana por estar compartilhando. A ideia também foi dela, né? Da gente trazer esse tema bem... que é pouco falado, mas que tem essa grande importância, né? Então, Sim. a gente quis trazer você para esse relato super emocionante, super verdadeiro. E te parabenizar por ser essa mulher incrível que você é. Obrigada. E agradecer demais por você estar aqui hoje, dando esperança para muitas mulheres, que eu tenho certeza disso. Que bom. E colocar, né, à disposição sempre que você quiser a gente, a nossa equipe. Obrigada. Eu que quero agradecer. Eu vou deixar meu agradecimento para minha equipe multidisciplinar. Gente, minha gratidão enorme por todos vocês. Vocês sabem que tem mais profissionais lá fora, né? E eu uso um termo assim, que são muitas vidas cuidando da minha vida. Então, muito obrigada a vocês, tá? E pelo tratamento. E agradecer pela oportunidade de estar aqui. E uma das coisas que eu falei do câncer, né, das mensagens, quando eu resolvi assumir, né, divulgar, assim, falar sobre a doença, eu tratei como propósito. E quando eu fui vendo que falar faz bem, que né, traz uma mensagem para algumas mulheres, para quem precisa, ou às vezes tem algum parente, né? E então, e é bonito você falar para mim, doutora Gisele, que, né, eu sou também, represento esperança. Então, sim, como eu disse, eu passei por todo o tratamento de um câncer, não foi leve, mas eu tô aqui, tô bem, né, tô curada, me sinto curada e me sinto uma pessoa melhor. Com né? certeza. E com um look diferente agora aqui, que tô super curtindo essa minha versão também. Então, eu aprendi a viver as fases e sou muito feliz por estar aqui hoje contando um pouquinho e deixando um pouquinho de esperança. Contem comigo. Obrigada. Muito bom, Fabiane. obrigada. E deixar assim a mensagem, né, que realmente a campanha que foca no diagnóstico precoce, que é o ponto principal, né, doutora Ana, tem que ser muito difundido e defendido, porque é o que vai fazer as mulheres terem chances de cura e diminuir realmente a mortalidade, né? Com certeza. É esse estímulo.